trabalho em agência de publicidade desde 2001. Foi a minha escola mesmo, assim, né? Porque a agência tem um negócio legal que é que você é apresentado a muitos artistas, muitos traços diferentes o tempo todo, uma galera criativa que vai te dando ideias diferentes e com prazos curtos, né? Então você vai aprendendo na prática mesmo, assim, o que é muito legal. E o que eu comecei a sentir depois de um tempo foi essa falta de liberdade, assim, porque os trabalhos saíam, são super legais, mas nunca era uma coisa totalmente minha, né? Comecei a procurar isso, assim, tipo um trabalho mais autoral mesmo, assim. E logo que eu entrei em agência, eu fui numa exposição num cara também que era da agência, chamado César Finamori. E na exposição dele ele tinha uma série de quadros que eram de fitas. Só que o que eu achei legal foi que eu entrei nessa exposição, olhei os quadros, assim, já conhecia mais ou menos o trabalho dele. Ele trabalhava muito com um programa na época que chamava Freehand, que era um programa para desenhar com vetores, assim. E aí eu vi os quadros dele, achei que ele tinha até feito com o programa. E aí quando eu cheguei pertinho eu vi que eram fitas, assim. E aquilo me deu uma porra, que do caralho, né? Tipo, eu não reconheci na hora e quando eu reconheci achei super legal, assim. E aí isso ficou na minha cabeça, nunca mais nem tentei fazer nada com isso. E aí agora uns 5 anos atrás, quando eu tava procurando alguma coisa legal para fazer, minha mesmo, lembrei das fitas. Eu falei, vou tentar fazer com as fitas e acho que foi legal até porque eu queria fazer uma coisa minha assim, né, que eu tivesse esse controle, pudesse, porque assim, a gente na publicidade vai fazer um trabalho e por mais que ele seja super colorido, cheio de elementos, que você possa colocar bastante coisa sua ali, sempre tem alguém que vai não, põe mais pra cá, põe esse elemento ali, é tudo pensadinho, né, aqui vai o logo, ali você não tem esse controle. E eu falei assim, vou procurando isso que eu queria fazer. Eu falei assim, se eu for fazer um trabalho com tinta acrílica, eu não sou o melhor de tinta acrílica, eu vou ter que estudar, isso é importante, mas eu sei que vai ter alguém falando assim, não, você não usou a tinta do jeito certo. Se eu fizer uma aquarela, você não pôs eu estava num momento que eu não queria ninguém falando nada, e aí eu pensei, a fita é um negócio que é mais difícil de alguém chegar e dar palpite, né? E aí foi isso que eu fiz, né? Eu falei assim, vou tentar. Comprei um monte de fita e aí a partir daí comecei a experimentar, né? Quando surgiu a ideia das fitas, ao mesmo tempo eu falei assim, tava, né, nessa busca desse trabalho assim mais pessoal. Aí eu falei, cangaço sempre foi um tema que eu gostei muito, assim, né? E aí sou de Natal, meus avós meu avô é do Rio Grande do Norte, minha avó é pernambucana, e aí sempre tive contato, mesmo aqui em São Paulo, eu tive esse contato e histórias com eles, assim, né? A história que eu sempre conto da minha avó, que ela morava no interior de Pernambuco, no final dos anos 30, e era a época que os cangaceiros, o Lampião estava bem forte na região, né? E que diziam para ela que ela tinha que o Lampião não era um homem mau, mas se você corresse dele, aí ele atiraria em você. E aí ela resolveu esse problema de uma maneira muito simples. Ela usava o vestidinho dela ao contrário, porque se o Lampião aparecesse, ela podia correr e o Lampião não ia perceber que ela estava correndo dele, né? Porque ela estava o vestidinho de frente, assim. Então ela conta esse tipo de história, assim, e outras histórias, né, da época dela lá. E isso sempre me trouxe essa proximidade, assim, né? Mesmo morando em São Paulo, mesmo estando longe, assim, mas me fez também ir atrás de estudar um pouco mais de cangaço, assim, né? E você descobre outras coisas super incríveis, assim, numa cultura tão brasileira e que ninguém sabe quase nada, né? Todo mundo sabe de cangaço, todo mundo conhece Lampião, todo mundo já se vestiu em algum momento de cangaceiro, mas fica aí, né? Não passa desse ponto daí. Comecei com os cangaceiros
E aí essa minha vontade também, voltando mais pro lado das fitas, de experimentar outras coisas, né? Aí eu, sei lá, gosto de tatuagem, fui para um lado meio pro old school de tatuagens, comecei a fazer rosto de pessoas, sabe? Comecei a fazer na rua, comecei a tentar usar camadas, que vinha da ideia dos programas digitais, né? Que eu comecei a... Assim, pô, no Photoshop eu uso 1000 camadas, e se eu começar a colocar camadas para dar uma profundidade? E aí eu fiquei sempre estudando muito como que eu podia fazer o mais próximo da realidade, passando do real para o digital. E aí eu comecei a perceber que eu estava no processo da CIS fazendo o contrário, assim, eu estava tirando o digital e tentando pôr no concreto, né? A fita, ela é um material que você olha, ela é a protagonista, né? Ela é tudo fita. Só que quando você olha ela de fora, você não sabe o que é, você não pensa, você vê o desenho, você vê a ideia, você pode achar que é canetinha, você não pensa em fita. E a fita vem em segundo plano. Vem só quando você chega perto do quadro e você olha e fala assim, é fita. E aí, essa surpresa que causa é a mesma que eu tive lá no começo, e é um prazerzinho meio meu, assim, sabe? Quando eu vejo as pessoas chegarem assim, olharem. Isso é bem pessoal meu, assim, eu achei esse momento gostoso, assim, sabe? De ver que a pessoa chegou até aí, sabe?